Pastora, boa noite, seja Boa noite. bem-vinda, seja bem-vindo ao Boa Noite, Espírito Santo, nesse projeto tão lindo, né, que está sendo organizado pela equipe de eventos da nossa igreja, da Igreja do Amém. Evangelho Quadrangular aqui da sede. Então, obrigado por aceitar o nosso convite, em nome, né, da Olívia, do Felipe, em nome do pastor Ayrton Zorzi, da Manu, da Leiane, que são a equipe, né, que estão trabalhando nesse projeto. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. É um prazer estar com a pastora nessa noite para falar de um tema tão maravilhoso, né, pastora? Seja Amém. bem-vinda. Deus, estamos muito felizes e ainda se adaptando, né, a esse novo, essa tecnologia, na minha parte, né, adaptando ainda as lives, né, e a gente vai vencendo, né, cada desafio. Estou muito feliz de estar aqui. Um abraço para todo mundo aí que está assistindo, ainda vai assistir. Que Deus abençoe, que a gente possa estar passando algo que a gente esteja vivendo, né, que a Sim, gente possa sim. influenciar, incentivar, né, as pessoas. E assim como nós somos incentivados, influenciados. Sim, sim. Pastora, antes da gente dar início, né, nós conversamos, né, um tanto sobre essa live, tem tanta coisa para Sim. falar, mas eu queria fazer uma oração antes de nós iniciarmos com aquilo que Deus colocou no nosso coração nessa noite, tá? Então, você que está Amém. em casa, nós vamos orar consagrando ao Senhor esse momento, tá bom? E Amém. vocês que já Amém. estão colocando pedidos de oração, nós vamos estar orando sim. Vamos ter aí um momento de oração, de intercessão. Então, convide mais pessoas, convide seus amigos, convide seus irmãos, convide alguém que precisa de uma oração também nessa noite. Também te amo, Cleiton. Meu marido está falando que me ama. Também te amo, amor. Então vamos orar, Que pastora? lindo. Vamos Amém. orar. Senhor, nós agradecemos ao Glória a Senhor Deus. por essa noite, por esse momento. Amém, Senhor, Jesus. obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui junto com os irmãos, com os amigos, ao Senhor, família. Nós agradecemos Amém. ao Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui. E Amém. colocamos, ó Deus maravilhoso, Deus santo, Deus querido, Deus de honra, de glória. Colocamos essa live diante do Senhor, consagrando ela ao Senhor, ó Deus, que tudo aquilo que nós falarmos aqui seja para que o nome do Senhor seja engrandecido. Jesus, tu és a razão de estarmos aqui. Jesus, tu és a razão, Senhor, de aceitarmos esse convite. E Sim, Espírito Senhor. Santo, tu és bem-vindo nessa noite. Seja Glória a Deus. bem-vindo nessa noite, seja bem-vindo entre nós, seja bem-vindo em cada casa, em cada lar, junto de cada um que está nos assistindo nesse Glória a momento. Deus. Obrigada, Senhor Deus, obrigada, Senhor Jesus, obrigado, Espírito Santo. Nós te agradecemos. Aleluia. Amém e amém. Aleluia. Amém. Amém, pastora. Amém. Amém. Amados, foi colocado para nós nessa noite, para nós estarmos aí falando sobre oração, falando sobre intercessão. E é um assunto muito gostoso, é um assunto maravilhoso, falar daquilo que a gente vive no nosso dia a dia, né, pastora? E nós Amém. escolhemos um texto, né, da palavra do Senhor, que é um texto muito conhecido de todos nós, né, como um texto base para esse momento. Nós escolhemos o texto que vocês conhecem muito também, que está em 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo 14, né? Se o meu Uhum. povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Esse texto é um Glória a texto Deus. maravilhoso, que nos chama a um momento de arrependimento, a um momento de entrega ao Senhor, de busca ao Senhor, a um momento de nós nos lançarmos aos pés do Senhor. E a oração, ela é isso mesmo, é nós nos rendermos ao Senhor. Para começar esse assunto,
Orar, para você que está nos assistindo, é falar com Deus. Falar com Deus. E falar com Deus é abrir o coração para Deus. É falar do seu jeito, é falar da sua maneira. Deus vai entender. Você não precisa usar palavras lindas, maravilhosas, palavras difíceis, de forma alguma. O Senhor, Ele conhece o coração de cada um de nós. Então, quando você ora, o Senhor te ouve. Quando você abre o teu coração, você abre a sua boca e você chama a presença dele, como diz aqui, quando o meu povo que se chama pelo meu nome, né, orar, buscar, se converter dos seus maus caminhos, enfim, quando esse povo se render aos meus pés em oração, em busca, em conversão, eu ouvirei do céu. Então Deus, Ele ouve a sua oração, Deus ouve a minha oração. E nós estávamos conversando, né, pastora? E nós falamos de uma pessoa. Tem muitos exemplos, né, pastora, na Bíblia? Está recheado de exemplos de homens e mulheres que são exemplos de pessoas assim que oraram, que intercederam, que tiveram vitória através da oração, através da intercessão. Mas a gente falou de um que ele não tem como, né, pastor, não falar dele. Então, eu quero deixar a pastora Marisete falar desse exemplo, que para nós é o maior exemplo. Nós chegamos, né, a esse acordo quando a gente conversava sobre essa live, que é o maior exemplo para nós de uma pessoa que orava, que buscava e fez vários tipos de oração que nós vamos estar aprendendo com a pastora Marisete nessa noite. Pastora, quem é este maior exemplo que nós temos de pessoa de oração, de intercessão, que está dentro da palavra de Deus? Amém. Então, é o nosso Senhor Jesus, né? Ele é o nosso maior exemplo de oração. No decorrer da nossa caminhada, a gente vai quebrando muitos bloqueios da nossa vida. E eu creio que o primeiro bloqueio que nós devemos quebrar é de falar, né, com Deus, o medo de falar com o Senhor através da oração. E esse é o momento que a gente precisa, como igreja, se levantar, né, para que nós possamos ter esse contato com o Senhor através da oração. Eu costumo falar aqui na igreja, né, esse momento de comunhão que nós nos reunimos na igreja é maravilhoso, mas é muito curto o tempo. E o nosso Senhor Jesus nos ensinou a oração da comunhão, a oração da intimidade, né? E eu falo também, né, aqui mesmo, até deixei já aberto, que lá em João 1, no verso 18 diz: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então Deus se dá conhecido, né? Ele se deixa ser conhecido através da oração, e Jesus é que fez conhecido Deus como Pai. É muito importante nós curarmos, né, a nossa identidade como filhos em Jesus Cristo, filhos de Deus. E Jesus falou: quando vocês orarem, vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céu. O próprio Jesus nos ensinou a chegarmos a Deus como Pai, né? Em humildade. Eu falo muito aqui, quando a gente conhece alguém, o primeiro encontro, a primeira conversa pode ser meio tímida, né? Não tem muitas palavras. Já falei várias vezes aqui, pode não ter muitas palavras, mas é o primeiro encontro, é a primeira conversa, né? Sim. E depois vai aumentando, vai tendo a intimidade. É igual, né? O nosso encontro, a primeira vez que a gente se encontrou, né, pastora? Deve ter sido na reunião de pastores, acho que né? sim. Eu acho que foi viagem para a convenção também. Então, foi um cumprimento entre a gente, né? De pastoras, de amigas de ministério, e depois foi aumentando, né? A intimidade, a conversa, e assim é com o nosso Deus, né? Com o nosso... Essa oração. E eu vou falar, é urgente, é necessária demais. Uma frase marcou muito, eu falo muito aqui,
Muitas vezes, dentro dos hospitais, há orações mais sinceras do que muitas vezes dentro da igreja, porque a gente está naquele momento, né, dentro dos hospitais, naquele momento de aflição, e eu creio que Deus ouve também, né? Mas a gente tem que aprender a nossa oração da comunhão. A oração de todos os dias, de falar com o nosso Senhor, essa oração da comunhão. E eu vou falar, não é uma fórmula mágica, né? Para os nossos ouvintes aqui, aqueles que vão aqui, não é uma fórmula mágica. Nós, quando nosso devocional, a gente começa, né? A gente falou das canções, a gente começa com a a gente começa tirar as máscaras, tirar as resistências, porque a gente não pode esquecer, né? Na palavra do Senhor lá em Tiago, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então, começar a tirar toda a resistência e começar a expor diante do Senhor a nossa dependência do Senhor, né? Isso mesmo, pastora. Eu começo, né, com uma frase que nós falamos aqui. Eu vou até ler aqui e que seja de exemplo para nós. Jesus passava horas orando e em minutos resolvia situações do seu dia a dia. Os discípulos estavam minutos orando e em horas resolviam os seus problemas. E por isso os discípulos perguntavam: Senhor, nos ensina a orar. E Jesus a gente começa a ensinar os discípulos a famosa oração do Pai Nosso. Maravilha, isso é fantástico, pastora, isso que a pastora falou, né? Que Jesus, ele orava alguns minutos para resolver os problemas de uma forma, resolvia os problemas muito rápido. E às vezes, isso eu quero só fazer uma pausa para falar com você que está nos ouvindo nessa noite, que às vezes você pode estar com algum problema, às vezes você está assim, já tentando resolver algo há meses, tem pessoas que carregam coisas assim há anos, né? E às vezes isso, e às vezes o que está faltando é você chegar diante de Deus com o seu coração quebrantado, como a pastora já falou aí, e entregar isso realmente para Deus, a colocar diante de Deus, né, esse algo que está aí sobre a sua vida, né, uma situação, um problema, não sei o que você está enfrentando. E às vezes, quando você chega e entrega verdadeiramente para Deus, e você se dispõe ao Senhor e a deixar o Senhor trabalhar, aquilo que às vezes você está ali, ó, cansado, sufocado, você está quase desistindo. Então aí o Senhor resolve de uma forma até mesmo rápida, e você fala assim, nossa, mas foi tudo tão rápido, aconteceu tudo de uma forma inesperada, eu não imaginei tanto tempo eu sofrendo com isso. Então é muito importante isso mesmo, viu, pastora? Porque às vezes a gente passa tanto tempo tentando resolver as coisas, tanto tempo, e não consegue pegar um tempo e direcionar a oração, direcionar a Deus, né, um tempo. Então, quando a gente inverte isso, né, ao invés de passar tanto tempo resolvendo, passar mais tempo orando e buscando, nós vamos conseguir resolver as coisas com menos tempo. Por quê? Porque Deus vai entrar com a providência, Deus vai entrar na situação, Deus vai ouvir, Deus ouve. Entenda algo, Deus ouve a sua oração. Ele vai ouvir, ele vai entregar no tempo dele, na hora dele, no momento dele, mas ele ouve. Ele ouve, ele vai colocar paz no teu coração, ele vai colocar tranquilidade no seu coração, ele vai colocar dentro de você uma paz assim de que tá tudo bem, eu estou no controle, né? Eu estou no controle. Isso é fantástico que a pastora falou sobre Jesus e sobre os discípulos. É tremendo isso, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Glória a Deus. Né? E pastora, a gente também estava conversando, né? As muitas formas que Jesus, né, orava, que é um exemplo para nós, né? Fala um pouquinho dessas muitas formas que Jesus orava e que nós temos que aprender com ele também para a gente exercitar no nosso dia a dia. Sim, eu até deixei separado aqui também, que nós conversamos, decisões.
Nós temos tantas decisões para tomar, decisões sérias de emprego, de namoro, de casamento, né? Decisões até mesmo na área financeira. E nós temos o exemplo de Jesus. Jesus, né? Ele não errou, ele não falhou, ele escolheu os 12 discípulos, né? Cada um diferente. Eu costumo falar, nós talvez não escolheríamos aqueles homens, né? Aqueles discípulos, né? Mas Jesus escolheu. Era uma decisão. Os 12 discípulos, né? Todos os discípulos seriam assim definitivos, né? Para que o evangelho chegasse até nós. Então era muito, né? A vida deles seria mudada. E se a gente vê lá em Lucas, capítulo 6, né? Eu vou até abrir aqui. Deixa eu ver onde eu deixei aberto aqui. Lucas capítulo 6, né? A famosa... a eleição dos 12, né? E aconteceu... 6:12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles. Olha só, você que uma decisão. Glória não a Deus. orar. Glória É importante a Deus. chegarmos a Deus com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É verdade, né? é verdade. Olha é só, verdade. dá ao Senhor a prioridade. Quando você dá ao Senhor a honra, reconhecendo que Ele sabe que Ele é Deus onipotente, onipresente, onisciente, que Ele sabe de todas as coisas. Quando a gente ora para tomar uma decisão, nós estamos falando assim, Senhor, eu não sei o futuro, mas o Senhor sabe. Então, dirige a minha decisão. Sim. E Jesus, o exemplo de orar antes de tomar decisões. Sim. Né? Sim. Hoje é quarta-feira, talvez hoje à noite ainda, talvez amanhã, sexta, domingo, você tem que tomar decisão. Na nossa vida, Voltei. na nossa nada. Oi. Voltei, deu certo. Pode continuar, pastora. Tá me vendo? Tô vendo. Deu um... Eu estava falando... Tá jóia, pode continuar. Então, eu estou falando que nem sempre todas as decisões que eu tomei, eu orei, né? É um aprendizado para nós a respeito de orar antes de tomar decisões, né? E a oração intercessória, que eu amo, e eu me vejo Jesus orando por mim aqui, várias orações, né? Que nós vamos falar. Jesus orando por mim, Jesus orando pela pastora, lá em capítulo 17, né? Tá aberto aqui. Capítulo 17, quando ele estava orando pelos discípulos, aqui no 17, no 20, 17, versículo 20, ele fala: eu não rogo somente por estes, ele estava orando pelos discípulos, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim. Ele está falando, não ora somente por aqueles que estão no momento, mas por mim, pela Marisete, que vai crer em mim um dia. Glória a Deus, que maravilha. Por cada um que está ouvindo, por cada um de vocês que estarão crendo no Senhor. Então, maravilha. A oração intercessória, pastora, oração você que está ouvindo, intercessória. Não desista, ore. Nós aprendemos com Jesus a respeito da oração, né? Nossa, a oração, depois eu passo para a pastora. A oração da gratidão, né? Gratidão gera multiplicação. Tem pessoas que têm dificuldades, como nós conversamos, de agradecer. Sim. Mas há um mistério, há algo maravilhoso na multiplicação dos pães. Jesus fala, né? A palavra fala, tendo dado graças. Houve uma oração de gratidão ali. E houve a multiplicação, né? Nós estamos no meio dessa pandemia, pode ter problemas financeiros, né? Está no Deus, né, todo-poderoso, que não nos deixa faltar nada, né? Amém. Que não deixa, né, cair no desespero. Através da oração da gratidão, eu vejo isso também. Gera muito. Gera mesmo, pastor. Isso aí, eu sou testemunha viva disso. Eu sou muito... Quem me conhece, quem é próximo de mim sabe, né, que
que eu sou uma pessoa muito grata, eu carrego a gratidão comigo, sou muito grata a Deus, sou muito grata ao Senhor por tudo que Ele faz, ou porque Ele não faz, mas eu entendo que se Ele não fez é porque era melhor para mim, né? Então, eu entendo. Eu também digo assim, que a gratidão, ela abre a porta para o extraordinário de Deus na nossa vida, né? Então, Glória a Deus. assim, ser grato a Deus é algo que nós precisamos. E orar a Deus em gratidão. A pastora falou né, sobre quando Jesus, ele agradece a Deus, né? Ele dá graças a Deus pelo pão e pelo peixe que tinha naquele momento. Né? Então, assim, ele olhou para aquele pão, aquele peixe, e ele não murmurou porque era pouco, ele não reclamou porque não era pouco, ele não disse assim, nossa, não vai dar, são mais de 5.000 pessoas, isso aqui não é nada, não é nada, né? Alguns podiam dizer assim, não é nada, mas para Deus era o suficiente. Para Deus era o suficiente. Para Deus, o pequeno ou o pequenininho é o suficiente. Então, agradeça. Às vezes você vai falar assim, mas eu estou passando por luta, eu estou passando por dificuldade, você não conhece a minha vida, você não imagina o que eu estou passando, pastora. Eu quero te dizer que eu tenho certeza absoluta que se você parar e fazer uma análise da sua vida, uma análise de tudo que está ao seu redor, você vai encontrar muito mais motivos para orar agradecendo do que orar pedindo. Verdade. Então, assim, a gratidão é fantástica. Eu queria voltar um pouquinho, pastora, quando você falou que Jesus orou para decidir sobre os seus discípulos. Isso, amados, eu quero enfatizar. Quando você estiver com uma indecisão, quando você não sabe que caminho tomar, não tome nenhum caminho, não decida nada. Se alguém falar decidiu, estou orando. Já resolveu? Eu estou orando. Eu estou orando por isso. Porque, assim, muitas das vezes a gente se precipita, né? Você que está nos ouvindo, guarde isso. A gente se precipita e toma uma decisão no meio de uma indecisão. E isso pode gerar algo muito ruim lá na frente. Então, você precisa... A pastora falou, mas eu quero reforçar isso. Orar a Deus quando for tomar uma decisão e, na dúvida, não tome nenhuma decisão. Mas eu já orei. Continue orando. Ah, mas eu já orei, ainda estou em dúvida. Continue orando. Peça ao Senhor o sinal, peça ao Senhor para falar com você e Deus vai te orientar, o Espírito Santo vai te dar a direção certa e a decisão correta. Amém? Amém. Pode continuar. O Davi, né? Davi, se você pegar a história dele lá em Samuel, por favor, você que quer saber mais, o que Davi fazia? Ele chegava para o Senhor e falava, eu vou atrás deles ou não vou? Na guerra, né? Por onde eu passo? Pela frente, por trás. E Deus, Ele é fiel. A pastora falou no início, Ele responde, né? Sim. O Senhor responde. Sim. Então, Davi, homem de guerra, mesmo assim, por isso ele foi chamado, né, das qualidades, né? Um homem segundo o coração de Deus. Por mais que ele tivesse, né, tantos defeitos também, as suas qualidades, era perguntar ao Senhor o que faria, né? Sim. Pedir a direção, qual a decisão, qual o caminho ele seguir. É isso mesmo, pastora. E a pastora já falou, né, que Jesus ele orou por nós, que é a oração intercessória. E eu queria falar com vocês, né, a respeito dessa oração também intercessória. Eu queria falar também, pastor, que a gente comentasse com eles sobre a oração também de concordância, né? Eu creio que a pastora anotou também isso, né? A importância, porque eu quero fazer aí uns minutinhos de oração junto com vocês. E antes de fazer essa oração com vocês, eu queria que a pastora falasse um pouquinho da oração com concordância. Então, é muito importante esse tipo de oração. Quando alguém é levantado, né? Estou falando na parte prática, para cada um de nós, na sua casa, na oração do almoço, na oração, né? Em alguma oração, em qualquer lugar onde alguém é levantado para orar, alguém é escolhido para orar, você não deve orar assim junto, você deve concordar.
você deve concordar com esta oração, né? Você está fortalecendo a oração dessa pessoa, né? Então, assim, a gente está numa reunião, a pastora Ângela, ela foi levantada para poder orar por algo específico naquele momento. Então, eles pediram, eu vou convidar a pastora Ângela para orar por algo específico. Nós vamos, aí a oração da concordância, nós vamos fortalecer em oração, concordando com o que ela, olha só que responsabilidade, né? Concordando com o que ela está orando. Isso é muito importante, né? Sim. De uma maneira prática. Se você está em um lugar, por exemplo, na escola, no trabalho, né? E aí tem vários cristãos lá, e aí começa, é uma oração de concordância, é uma oração que os outros precisam ouvir. Não é, vamos dizer, vamos levantar um clamor. Toda a igreja vamos levantar um clamor. Vamos dizer assim, é uma oração que as pessoas precisam ouvir. E então você, ou até mesmo, imagina, num velório, né? Você está orando por algo específico, né? Então, irmãos, se alguém foi levantado para orar, você tem que concordar, né? Você não tem que, por exemplo, orar até o tom, estou falando do prático, tá, gente? Estamos falando, pegando a parte prática. Você não tem que, por exemplo, a pastora Ângela está orando, né? Aí o tom da sua voz não pode ultrapassar o da pastora. Você tem que ir concordando, amém, em nome de Jesus, glória a Deus, mas ouvindo, no caso, o que a pastora está falando. Então, eu vejo de uma forma prática, eu já vi em grupos de oração, onde num local até mesmo fora, né, do contexto cristão, foi pedido que uma pessoa levantasse para orar, né, se levantasse para orar, e era necessário a gente ouvir. Todos os outros cristãos que estavam lá começaram a orar tudo junto, não deu para entender nada. Não deu para entender nada. Ficou virando uma confusão, porque não estava no meio, num contexto cristão, né? E era necessário a gente ouvir, né, o que estava sendo, que é aquele, vamos dizer, o culto racional, aquilo, a razão, né? Ouvir. E não deu para entender nada, foi uma confusão. Então, não era o momento do clamor, do choro, ou de todos fazer. Era uma pessoa a orar e todos os outros concordarem. Então, é muito importante, tento nisso. Porque se você for participar, você sabe, você vai concordar. Ou você vai orar e você vai saber que outras pessoas estão confirmando, que estão fortalecendo sua oração, né? Ao Senhor, em nome de Jesus. E é assim, né, pastora? A palavra nos diz isso, né? Que tudo que nós ligarmos aqui será ligado lá no céu. Então, nós estamos ligando, nós estamos concordando com aquela oração, nós estamos concordando com aquilo que está sendo dito naquele momento. Então, o casal está orando, o marido está orando, a esposa concorda, né? A mulher está orando, o marido vai concordando, amém, assim seja, liga mesmo, Senhor, né? Pais estão orando com seus filhos, né? Os filhos ali concordando, ou vice-versa, ou na igreja, ou no evento, enfim. Quando é alguém direcionado a orar mesmo, vamos concordar, porque aquilo que nós concordamos aqui vai ser ligado lá no céu, né? Amém. Então, como nós vamos colocar isso em prática, pastora, nesse momento? É você que está nos assistindo, você que está conosco aí. Nós vamos fazer um momento de oração, um minutinho de oração antes da gente prosseguir, né? Então, eu queria... Tem um louvor, pastora, que eu gosto muito desse louvor, e eu acredito que a maioria dos irmãos que estão nos ouvindo agora conhece esse louvor, né? A pastora vai nos ajudar com essa voz que ela tem aí também cantando. E eu queria que você ouvisse mesmo esse louvor. E ele fala, né? Eu vou entregar meus problemas para Deus, né? Abençoar minha família. Vou levar meus problemas para Deus. Vou levar meus problemas para Deus. Vou entregar meus problemas para Deus. Vou abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, porque eu creio no poder da oração, tá? Então você assim que está nos ouvindo nessa hora, talvez você tenha um problema. Talvez seja saúde física, seja emocional, sentimental, espiritual. Talvez você esteja com alguém, como a nossa irmã Cristina, que está com seu pai lá no hospital,
Cristina, em nome de Amém. Jesus, que o Senhor visite seu pai nesse momento, né? A mãe da Mirella também, que precisa de oração, né, Mirella? A gente sabe, já temos orado por ela. Enfim, tantas pessoas que estão precisando nesse momento. Então, eu gostaria que você colocasse esse algo agora diante do Senhor. Você apresentasse ao Senhor essa situação. Pastor, o meu problema não é nada disso, é algo pessoal. Coloca diante do Senhor. Pastora, o meu problema é uma causa na justiça. Coloca diante do Senhor. E nós vamos orar agora. Vamos ouvir esse hino, né? E vamos orar. Se você conhece o hino, você pode cantar esse hino aí, em nome de Jesus. Olha lá o Marcos pedindo uma oração pela coluna. Amém. Vamos orar também pela coluna do irmão Marcos, né? Em nome de Jesus, né? Então vamos. O Lucas vai soltar ali. O Lucas está me ajudando nessa noite. Glória a Deus pela vida dele. Pastora vai cantar esse louvor aí para nós também, né, pastora? Pode soltar, Lucas. E enquanto esse louvor canta, eu vou estar orando aqui. Enquanto a pastora canta, você vai levar seu problema para Deus agora, tá bom? E nós vamos ter um tempinho de oração antes de nós darmos continuidade a essa live. Nós vamos colocar em prática o que nós estamos falando, que Jesus nos ensinou. Amém. Aleluia, Senhor amado. Tá ouvindo, pastora? Aleluia, glória a Deus. Eu creio, sim, Senhor Deus. Das mãos que se levantam. Aleluia, sim, Senhor. Eu creio, sim, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor. Sim, Senhor Deus, recebe agora, Senhor Deus, a cada um nesse momento, Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós colocamos cada um que está assistindo essa live nesse momento, Senhor. Sim, Senhor Deus. Sim, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Sim, Senhor Deus, em nome de Jesus, nós cremos no poder da oração, Senhor. Eu creio no poder. Sim, Senhor, nós cremos no poder da oração, Senhor. Nós cremos, ó Senhor Deus, nós cremos que o Senhor está nos ouvindo. Sim, Senhor. Sim, Deus, nós cremos, Senhor. Sim, ó Deus. Sim, Senhor, nós cremos, ó Senhor, nós cremos, ó Deus. Nós cremos, a trombeta vai sim, Senhor, nós cremos, ó Senhor. Para o céu, a terra e o mar. Nós cremos, ó Senhor, no seu poder nessa hora. Sim, Senhor, os teus filhos estão levando os problemas ao Senhor. Entregar meus problemas. Sim, Senhor, entregamos tudo em suas mãos nessa noite, Senhor. Abençoar minha família. Sim, Senhor. Sim, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Sim, Senhor. Sim, Senhor, nós cremos, ó Deus. Eu creio no Senhor. Nós cremos, ó Senhor. Sim, ó Deus, aleluia. Aleluia, entrega Senhor. Tudo ao Senhor, entrega tudo ao Pai. Entrega, Senhor. Entrega ao Senhor. Entrega a tua família, entrega a tua casa. Abençoa minha família, Senhor, minha casa, meus irmãos. Sim, Senhor, nós entregamos. Sim, Senhor, nós entregamos, ó Deus, entregamos, ó Pai. Entregamos meu irmão, entregamos minha irmã, entregamos cada família diante do Senhor, ó Deus. Entregamos o irmão Marcos, entregamos o pai da nossa irmã Cristina, a mãe da nossa irmã Mirella. Entregamos, ó Senhor, entregamos agora, Senhor, em concordância, ó Pai. Cada vida, Senhor, cada problema que está sendo colocado diante do Senhor, ó Deus. Cada problema que está sendo apresentado ao Senhor, ó Deus. Nós estamos concordando nesse momento que o Senhor visite a cada um, que o Senhor visite cada lar, que o Senhor visite cada família, que o Senhor vai visitando agora, Senhor, com o seu poder, ó Deus. Se houver alguém enfermo, ó Senhor Deus, entrega agora, Senhor Deus,
uma cura, Senhor. Derrama teu bálsamo, ó Senhor, o bálsamo que cura, o bálsamo que sara, o bálsamo, ó Senhor Deus, que foi mesmo, Senhor Deus, ali alívio nas feridas, nas dores, ó Senhor. Se for um problema no casamento, pedimos ao Senhor que o Senhor entre agora, em nome de Jesus, ó Senhor Deus, junto a esse casal, restaurando esse casamento, restaurando essa família. Oramos em concordância agora, Senhor Deus, pedindo mesmo, ó Senhor Deus, que o Senhor abençoe. Se alguém estiver, Senhor, com confusão na mente, confusões, ó Senhor Deus, no espírito, ó Senhor Deus, que seja desfeito nessa noite, em nome de Jesus. Oramos, ó Senhor Deus, para os sonhos, para os projetos dos seus filhos, sejam sonhos materiais, sejam sonhos na vida, Senhor Deus, financeira, na vida amorosa, sentimental, na vida espiritual, Senhor. Seja, Senhor, qual for, Senhor. Abençoa sonhos, abençoa os projetos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai visitando, vai visitando. Vai agora, Senhor Deus, vai agora visitando cada coração, cada vida, cada pensamento, Senhor, agora. Pai, os filhos, essa mãe que está clamando pelo filho, essa mãe que está clamando pelos seus filhos, essa mãe que está pedindo pelos seus filhos, não desista dos seus filhos, não desista dos seus filhos. Nós oramos em concordância pelos seus filhos, que sejam libertos, que sejam salvos, que sejam alcançados, que sejam alcançados. Pai, nós oramos para que haja salvação em cada lar, em cada casa, Senhor Deus, em nome de Jesus. Oramos pelo Sérgio, que está lá em São Paulo, precisando, Senhor Deus, de uma intervenção, por todos aqueles que estão acometidos pelo coronavírus, ó Senhor, para que haja cura, para que haja cura. Cura, Senhor, não somente aqueles que foram cometidos, mas cura a nossa nação, cura a nossa terra, cura a nossa cidade. Visita Bela Vista, visita aqui, Senhor, Pouso Alegre, visita cada um, Senhor Deus. Cada cidade pode estar representado por alguém. Lá de Jacutinga, Senhor, enfim, cada cidade, ó Deus. E eu creio, em nome de Jesus, o Senhor, que nesse momento o Senhor ordenou um anjo, Senhor, em favor de cada um que está nos ouvindo, cada um que está nos assistindo. E Ele leva a bênção até você. Em concordância, nós declaramos que essa bênção alcance você, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus, aleluia. E agradecemos, ó Pai, te louvamos, ó Deus, aleluia. Amém. Aleluia. E todos digam amém, em concordância. Deus te visitou poderosamente, aleluia. Eu tenho certeza. Amém, Glória aleluia. Glória a Deus, né, pastora? Que maravilha. Amém. É tão bom orar que se deixar a gente vai indo, faz uma vigília, né? Amém, é verdade. É muito bom mesmo. Eu gostaria muito que você pudesse... Eu sei que a gente falou também, pastora, do devocional, né? Sim. O devocional, a necessidade de cada um, né? Eu até trouxe aqui para mostrar. Esse aqui é um devocional que eu tenho também. Para você ir no seu devocional com o Senhor. Esse aqui é do Spurgeon, né? Um devocional que Charles Spurgeon fez. E esse aqui é um pastor da nossa igreja também. Eu falei com a pastora. Muito bom. Muito bom, do pastor Samuel Villon, né? Então você pode investir também na sua vida, né? Sim. Eu domingo falei sobre investir numa Bíblia, né? Cada um puder. Tem umas, eu não consigo mais ler Bíblia pequena, com a letrinha pequenininha, né? Então, investir numa Bíblia, para que você possa... eu sei que tem a Bíblia hoje do celular, né? Ela é prática, mas para o devocional, para o seu dia a dia, para o seu momento de oração, de buscar o Senhor. E olha, é necessário, é a nossa geração, é o nosso tempo de buscarmos ao Senhor, né? Esse tempo do culto, ele é maravilhoso,
mas ele é muito limitado, tem que ser todos os dias você e o Senhor no seu secreto, né? Então, invista numa Bíblia, invista num caderninho, né? Eu trouxe meu caderninho aqui, fiz anotações, são vários que eu já tenho, Sim, né? Esse aqui é do Patinho, onde a gente faz as nossas anotações, onde a gente coloca os motivos de oração, né? Como a gente está no dia, alguma coisa que aconteceu. Então, nós falamos, né, pastora, do devocional. Então, que a gente possa investir no nosso devocional. Aí você pode falar, não tem tempo, isso é uma guerra, é uma guerra. Nós encontramos tempo para tantas coisas. Nós verdade. encontramos para aquilo que é prioridade, né? Então, que a oração, a comunhão, o nosso devocional possa ser prioridade. O David, Verdade. até o Samuel, o pastor Samuel falou do pastor David, né? Não sei se a pastora conhece, com certeza muitos cristãos conhecem, David Poyong-Chu, da Coreia do Sim, Sul. sim. Ele fala que ele costuma orar por dia, de 3 a 4 horas por dia. Mas Aham. quando ele tem muita coisa para fazer no dia, ele ora mais. Para ele conseguir tudo. Que exemplo! O que é isso, né? Então, que a gente possa colocar de fato, o Senhor, tem uma música que fala, né, de colocar, deixa eu ser sua prioridade, e que não fique Sim, somente na canção, mas eu posso dizer que é uma luta, que é uma guerra. Muitas pessoas podem dizer, eu fico com sono, eu começo a ter sono, mas se você decidir, assim como, né, muitos colocam um propósito, eu vou emagrecer, eu vou tirar carteira, né, eu vou fazer algo diferente. Coloque como prioridade o devocional, a oração. Jesus, uhum. Deus, se fez homem e mesmo assim ele se despiu, né, da sua glória, e ele sabia que precisava de manter contato com o Pai. E isso foi Sim, através da ação, no poder do Espírito Santo, né? Então, que você possa... olha aqui, achei interessante, pastora. Paulo fala, né? O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando estou sim, fraco, aí eu fico forte. Porque é o poder de Deus se verdade. aperfeiçoa na minha fraqueza. E aí eu até coloquei uma frase, né? De efeito, né? Orar é para os fracos, por isso que eu oro, né? Então, se você Aham, ora, é porque você está dependendo do Senhor, precisa do é Senhor, verdade. possa mudar, né? Isso no nosso meio cristão, orar só por necessidade, né? Orar, mas que possa ser uma oração de dependência, uma Sim, oração porque ama o Senhor, porque quer estar com Ele. E olha, muitas coisas vão acontecer. A nossa vida muda. E eu sou o exemplo sim, disso, sim. da oração. Amém. Eu quero também, né, falar para vocês um pouquinho sobre o devocional, que a gente precisa muito, muito, muito fazer o nosso devocional. Eu acho Glória. interessante, como a pastora falou, ela tem, eu também tenho, tá aqui, a Deus. né, o meu caderninho de devocional. Eu tenho um outro caderno que eu anoto pedidos de oração. Tenho outro Hum. caderno que eu anoto pregações. Então, esse aqui é Olha, a só pastora trouxe também, hein? é só para devocional mesmo esse aqui, tá? Olha, que E, lindo. e sabe, amados, assim, a gente precisa se disciplinar com relação ao devocional. Você tem que criar uma disciplina. Pô, escolhe um horário do dia que você consiga fazer isso, nem que você tenha que acordar um pouquinho mais cedo, mas você ter esse momento. Mas eu não gosto de anotar, não gosto de escrever, mas é muito importante, porque Hum. assim, muitas das vezes o Senhor fala algo conosco naquele momento e depois você vai passando, você esquece isso, né? Então, assim, tá tudo aqui, tá tudo anotado todo dia. Às vezes você vai lá, vai folhear lá atrás. Nossa, esse dia Deus falou isso comigo. Nesse dia Deus falou isso comigo. E então, assim, não deixe, né? Oi, pastora, não entendi. Escreva a data, coloque a data. Isso, nesse caso meu aqui, eu já tenho a data, mas coloque aí a data em nome de Jesus. Coloque no seu Hum. caderno, compre um caderno, vai lá, pega seu caderninho, comece a anotar e crie esse Uhum. hábito de todos os dias, porque é tão interessante que quando a gente cria esse hábito de todos os dias, fazer o devocional, ler a Bíblia, orar, se você ficar um dia sem fazer, parece que está
tá vazio, não é, pastora? Parece que tá oco, parece que tem alguma coisa estranha e não tá dando certo, o negócio não vai fluir. Não é? Uhum. Então, assim, é muito, muito importante. Olha lá, o Marcos falou, devocional é alimento espiritual valioso demais. É isso mesmo, é alimento. Devocional é alimento. Lá na igreja é uma sobremesa. O alimento, vamos pegar aqui em casa, aquele momento do entrar no quarto, do secreto. Eu faço o meu de manhã, quando eu acordo pela manhã. Então, todo dia, quando eu acordo pela manhã, então vou lá, faço meu devocional, faço minha oração, faço minha intercessão, escrevo aquilo que o Senhor está falando comigo. A minha Bíblia é toda rabiscada, toda marcada. Isso é gostoso demais isso. Eu tenho até uma dificuldade quando eu tenho que trocar de Bíblia, porque aí eu pego a outra Bíblia, até eu me acostumar com ela de novo, vai longe. Mas então, queridos, olha, nós queremos, eu e a pastora aqui, motivar você a isso, sabe? Ah, pastora, eu não tenho um caderno igual da pastora Mandizete, eu não tenho um caderno igual o seu. Amados, vai lá, compra um caderninho lá e começa a escrever, começa a anotar, começa a colocar data, começa a buscar o Senhor. A pastora falou algo muito interessante também sobre a questão da oração. A gente vai começando, é um hábito, quando a gente se conhece, fala, oi, tudo bem? Aí, de repente, você vai criando um vínculo, já não dá mais o oi, tudo bem. Aí é, oi, tudo bem? E aí, como é que tá as coisas? E aí vai indo, vai indo. Nós temos só 5 minutos, pastora. Olha, é muito assunto, é tanta coisa para a gente falar. Eu anotei tantos versículos aqui. Pode falar. Pastora, eu só quero lembrar, da oração, tem até um livro que fala orando a palavra, né? Sim. Então, palavra, né? Você vai estar no seu devocional, por exemplo, como eu falei de Davi, ele tomava sempre decisões ele orava sempre antes de tomar decisões. Quando eu estava lendo essa parte de Davi, eu parei e comecei a orar a Deus, falar, Senhor, eu quero fazer como Davi faz, eu quero orar sempre antes de tomar decisões. Então, ore a palavra, né? A gente conhece muita palavra que Paulo falou para o carcereiro, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É a palavra de Deus, é a imutável palavra de Deus. Então, toma posse também das promessas que estão na palavra. Sim. Mas como você vai tomar posse se não ler? Ela está aberta, ela está disponível para todos os brasileiros. Sim. Nós temos essa liberdade no Brasil de ter quantas Bíblias, né? A liberdade religiosa. Quantas Bíblias, né, nós precisamos ter. Então, que a gente possa aproveitar essa oportunidade, ler a palavra e tomar posse em oração de tudo que está na palavra. Sim, isso mesmo, pastora. Pastora, a gente agora só tem alguns minutinhos para encerrar a live. Eu espero que todos vocês tenham aproveitado o máximo. Eu quero só deixar aqui um texto da palavra que está em Filipenses 4:6, que diz: não andeis ansiosos, Filipenses 4:6. Glória a Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Nós vamos estar encerrando a live e a pastora vai orar por nós, encerrando essa live. Amém, pastora? Quero agradecer você que esteve conosco até agora. Quarta-feira que vem tem mais live. E eu sei que é um projeto que Deus colocou no coração aí de muitos e vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Olha lá, Nivalda colocou, subiu, né? Orar para os fracos, por isso que eu oro, é isso mesmo. Então, olha, amados, Deus abençoe muito vocês. A pastora vai orar e ela vai fazer uma oração e vai, se der tempo, ela vai cantar o pedido aí do meu esposo, um pedacinho do Preciso de Ti, viu, pastora? Porque não vai dar tempo de colocar a música que a gente combinou. Era tanta coisa para falar, né? Então você ora, pastora, encerrando, e depois a gente encerra com o Preciso de Ti, tá bom? Amém. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, o Senhor realmente, como a pastora falou, é o Deus do extraordinário, nos surpreende, que por Ti e para Ti, Senhor, o Senhor conhece o coração, o Senhor sabe da nossa nada, Senhor Deus, como nós temos na nossa caminhada, como nós temos aprendido. É muito. Sim, Senhor, aprendemos uns com os outros. Essa é a nossa experiência. Sim, meu Pai.
a respeito de oração, e eu Sim, tenho aprendido Jesus. Senhor, Sim, ó mas eu Deus. fardos. Quantas vezes eu carreguei julgos, Sim, preocupações, Senhor. Sim, e Deus. muitas vezes esquecendo, Senhor, de colocar, de Sim, derramar, Senhor Deus. de orar Senhor, Pai. no Senhor, Sim, Senhor. Sim, ó Deus. o momento da comunhão, e o Oh, Senhor Jesus, Deus. Sim, essa comunhão que Senhor. volta com o Pai, com o Sim, Senhor Deus. novamente, a Sim, comunhão que é Senhor. tão, Sim, e Senhor. Jesus Sim, ó resgatou Deus. para nós, Sim, Senhor. Sim, sim, Deus. Sim. para o espírito de Sim, súplica, sim, de Senhor. clamor, Sim, como Deus. Sim, meu a tua Pai. paz derrama sobre Sim, ó nós. Deus. Em nome de Jesus, nós agradecemos, ó Senhor. Até isso vem do Sim, ó Senhor, Deus. Sim, a papai. fé, te Sim, buscar, papai. Sim, ó Deus. Senhor, Oh, oração, oh e Deus. a Sim, opção, Senhor. Sim, seja, Deus Senhor, querido. Sim, nas primeiras papai. Sim, sim, ó necessidades, Deus. na Tá. prioridade, Senhor, da nossa Sim, vida. Senhor Deus. Levanta, Sim, ó Senhor, Deus. Senhor, Sim, cumpra, Senhor, papai. a palavra Sim, ó nos últimos Deus. Sim, dias, Espírito papai. Sim, Senhor, Senhor, meu Deus e meu Pai. Sim, nossa vida, Jesus. nas nossas Sim, igrejas, Jesus. Jesus, Sim, aleluia. Jesus. Sim, ó Voltamos Pai. a Sim, ó orar por Pai. alguém, interceder por Sim, ó alguém. Deus. Fala, com a minha voz É eu clamo a ti. verdade, Senhor. Nós Sim, ó unimos, Deus. mas é Sim, Pai necessário você querido, Pai Santo. ter Sim, Deus. vida de Sim, oração, Senhor. ter um estilo É de vida de oração Deus. É sem, Deus. sem Sim, resistência, Jesus. Sim, máscaras, Jesus. verdade Sim, diante do Senhor. Jesus. Em nome de Sim, Jesus, nós oramos, Jesus. nós te agradecemos por este momento. Amém, Senhor Eu Deus. não, nós, Amém. né? Então vamos cantar. Cante Amém. comigo. Não sei se vai acabar, Amém. mas vamos cantar. Ainda acho que tem uns minutinhos, viu, pastora? Então, pastora Marisete, obrigado. Deus Glória a Deus. abençoe sua vida. Amém. Amém estar com a pastora aqui. Obrigada a Amém. todos. Obrigado você que esteve conosco. Deus te deu uma Deus noite de abençoe. sono reparador, de descanso. Deus abençoe sua vida. Amém. Então vamos Canta, cantar. pastora, canta para a gente encerrar. Vamos cantar para a pastora aí, você que conhece. Glória a Deus. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, Mas o ar que respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Aleluia, glória a Deus. Preciso de ti. Aleluia, glória a Deus. Precisamos de ti, Senhor. Glória Aleluia. a Deus. Não deixe de Deus orar. Tenha uma vida de oração, tá? Que a sua vida seja uma oração constante ao Senhor. Isso agrada ao Amém. Senhor. Um beijo a todos vocês. Boa noite. Pastora, boa noite. Paz, prazer estar com você. Deus abençoe nossa querida Iequecede, em nome de Amém. Jesus. Deus abençoe a cidade de Bela Vista também. Abençoe sua família, sua casa, em nome de Jesus. Você é muito preciosa também para nós. Pessoal, muito tchau, obrigada. né? Já vai acabar o tempo aqui. Deus continue abençoando vocês abundantemente. Temos 50 segundos. Deus te abençoe. Deus te proteja. Glória a Deus. Deus te guarde. Deus continue visitando a sua casa e a sua vida todos os dias. Você é importante para Jesus. Quarto, vamos para a oração. Vamos falar com o Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Não deixa de orar quando for comer, não deixa de orar quando acordar pela manhã, não deixa de orar quando for dormir, não deixa de orar quando for viajar, não deixa de orar quando for tomar uma decisão, não deixe de orar.